Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o condicionamento clássico e condicionamento operante. O condicionamento clássico ele tem assim representantes dois autores, o Pavlov e o Watson. Ele nasce com as observações de Pavlov a respeito do cão, como vocês veem aí no material de vocês, certo? Então ele percebeu que quando dava comida para o cão salivava. Então ele começa uma série de experiências, né, com esse cão, a questão da saliva, do canal salivar que ele opera, ele bota para fora. Na verdade, esses dois condicionamentos é uma tentativa da psicologia de se aproximar da cientificidade da época, certo? Porque o material que a psicologia se utilizava na época, né, não era considerado científico, porque eram os testes de projeções, a psicanálise. Então, essa é uma forma de fazer testes em laboratório, de forma que a psicologia, como eu falei, pudesse se aproximar da cientificidade exigida na época, das ciências exatas, né, ou as ciências da natureza, certo? Então, quando o Pavlov observa que o cachorro está salivando, ele começa a fazer uma série de experiências, certo? E vocês veem, tem um filminho para vocês, né? Eu acredito que vocês já tenham assistido, certo? Então, ele viu que esse fluxo de saliva era um reflexo. Por que era um reflexo? Porque a princípio não havia nada que indicasse um aprendizado. Foi algo que foi aprendido de forma que não envolvesse aprendizagem, certo? Então ele chama esse reflexo de um reflexo incondicionado. Por quê? Porque não foi feito condições, não foram realizadas condições para que ele acontecesse. Ele apenas aconteceu, certo? Então, a partir dessa experiência lá com o animal, ele começou a ver que testar junto com a carne, né, porque ele observou também que independente da apresentação da carne, quando havia alguma coisa que lembrasse, no filminho fica muito claro, né, havia como aquele, que muita gente que estuda piano sabe, um materialzinho que fica balançando, né, e fica emitindo um sonzinho, teco, teco, teco. Então ele observou que aquilo acontecia junto com a entrega da carne para o animal. Então ele viu que às vezes quando só o toque desse barulhinho, o cão já ficava alerta e já começava a salivar, né? Mesmo assim, não havia necessidade de estar a carne na hora com ele, mas como o cão associou o barulhinho à carne na hora da apresentação, havia aí uma aprendizagem, né? Se pudermos chamar dessa forma, certo? Porque algumas pessoas acham que a aprendizagem é algo humano, então não caberia nesse exemplo. Então o que acontece? Ele, junto com a carne, ele começa a apresentar uma sineta. Então, tá até no esquema que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, mostra a carne. Então, a carne é um reflexo incondicionado, né? Quando mostra a carne, o cão saliva, certo? Então, ele observou que ao apresentar uma campainha junto com a carne, né, depois de repetidas vezes, o cão passava a salivar na presença apenas da campainha. Não havia necessidade de apresentar a carne junto. Só com a campainha o cão salivava, certo? Então, o que acontece? Ele bota assim de 20 a 40 apresentações, né, da campainha com a carne, da campainha com a carne. Então, o cão passava a salivar depois de algum tempo, apenas com a apresentação da campainha. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o esquema, né? E vou acompanhando com vocês, que eu acho que esse esquema tá no material de vocês, certo? Então, vou indo aqui para a câmera, certo? Mostrando aqui o esquema. Olha, vocês vejam, né? Então, havia uma carne, que é uma comida, né? E havia uma salivação. Então, tanto a carne quanto a salivação são incondicionados, porque, como eu disse, já havia essa resposta, essa relação estímulo-comida
resposta, salivação, já acontecia, certo? Então, o que ele fez? Ele apresentou, olha, a comida, ela vem antes da carne, né? Esse esquema ele não é à toa, né? Como eu coloquei no caderno de vocês. É justamente para mostrar que ele diz o seguinte: se a comida vier depois da carne, pode haver o condicionamento, mas também você pode ficar confuso se o cão salivou por conta da comida ou do som que veio depois. Então, ele acredita que o som vindo antes da comida, certo? Vindo ao contrário aqui, som, comida, certo? Haveria uma possibilidade do cão realmente salivar ao ouvir o som, né? E no final, só apresentando o som, o cão passa a salivar. Vocês vejam que eu coloco aqui uma palavrinha chamada tempo. Então, precisa de tempo. Isso tem que ser algo constante, não pode você fazer hoje, amanhã não fazer, né? E o ambiente também. O ambiente era todo controlado para que o cão emitisse a resposta a partir do som. Quer dizer, som e salivação, a princípio, não teriam nada a ver, né? Dificilmente o cão salivaria na presença de um som, porque o som não é um estímulo que leva à salivação, diferente da comida. A comida tem cheiro, tem gosto, né? Então essa memória fica no cão, né? De forma que ele emita a saliva. Vocês vejam só, isso é muito comum quando você quer, nem quando você quer, às vezes você nem sabe. Por exemplo, toca a campainha, né? Em determinada hora, o cão já late. Por quê? Porque naquela hora, geralmente, o seu dono chega. Então, ele vai latir antes mesmo de ver o dono, o seu dono, certo? Então, vocês vejam que essa era uma tentativa de fazer uma experiência que chegasse a uma resposta, certo? Ou seja, som, salivação, de forma controlada em laboratório, certo? Aqui tem uma figurinha, vocês têm aí também, da questão do cão, né? Com o canal salivar do lado de fora aqui, né? No trabalho de vocês, no material de vocês, isso está mais explicado. Correto, gente? Então, tem todos também os vídeos que explicam bem como é que essa experiência se processou. Aí vem o Watson, né, um tempo depois, e o Watson faz o quê? Ele aproveita essa experiência de Pavlov, só que agora ele vai utilizar no que ele chama de organismos complexos, né? Seres humanos, por exemplo, né? Que o cachorro, ele não acredita que seja um organismo complexo, é diferente do ser humano, certo? Que tem toda um sentido de aprendizagem bem organizado. Então ele vai, inclusive, fazer experiências com um bebê, vocês vejam aí, né? Antigamente isso era permitido, né? Depois isso passou a não ser mais permitido. Mas ele vai então criar no bebê Albert um medo que não existia anteriormente, certo? Isso também tem no vídeo de vocês. Então ele vai dizer que o ser humano ele aprende muito por imitação, né? Então que passa a ser também um comportamento imitativo que se pareceria com esse comportamento, né? Esse comportamentalismo que ele estava estudando. Então a gente chama os experimentos de Pavlov com reflexo, né, condicionado, e aqui como comportamentalismo em Watson, tá? Então, a grosso modo, essa é a questão do condicionamento clássico. Vale salientar que o condicionamento clássico só passou a se chamar clássico porque logo depois, um tempo depois, em 1904, né, 1904 nasce mas em 1900, deixa eu ver aqui mais ou menos qual a data, 1938, né, o Skinner começa a trabalhar esse novo tipo de condicionamento. Então, o condicionamento clássico, o condicionamento de Pavlov e de Watson passam a ser chamados de condicionamento clássico. Já no condicionamento operante, que é o condicionamento de Skinner, né, é interessante, mas no condicionamento clássico, vocês vejam que a resposta ela não se modifica. É salivação do início até o fim. O que nós modificamos é o estímulo,
que a início era a carne, passa a ser o som. Então a gente mexe nos estímulos e não na resposta. A resposta permanece a mesma. No condicionamento operante, o Skinner muda a resposta, né? Então ele coloca, como vocês já leram aí, na caixa de Skinner, né, uma caixinha, tem lá a foto também. Ele coloca um rato, né, e então vai condicionar o rato a emitir uma resposta que o experimentador quer. E nós fazemos isso muito com as crianças. Quando nós queremos um tipo de resposta, nós provocamos aquela resposta, né? É uma forma de condicionamento. Então, na caixa de Skinner, ele coloca o rato, né? O rato privado ou de água ou de alimento. É bom salientar que nos condicionamentos é importante a privação, porque se o animal chega já alimentado, no caso quando é comida, né, água ou bebida, ele não vai emitir resposta nenhuma, porque um animal saciado, até o ser humano mesmo, não vai emitir resposta nenhuma, porque não vai reagir perante o cheiro de uma carne, nem, né, de nada, porque ele está saciado, então não tem porquê. Então, nos dois experimentos, a privação é importante. No de Skinner, ele privou o animal, vamos dizer que de alimento, né, no alimento, e o animal vai emitir várias respostas. Agora é diferente, então a resposta, o experimentador, a princípio, ele não tem controle sobre a resposta. O animal vai dar várias respostas, o organismo vai dar várias respostas, mas só aquela resposta que eu quero, o experimentador, que o animal dê, ou o organismo dê, pode ser uma pessoa também, né? Então, quando aquela resposta que eu quero acontece, aí eu vou e reforço. Então, não é mais aquela comida no início, como no condicionamento clássico. Agora é dada a comida chamada de reforço. Depois que a resposta que eu quero que o animal, que o organismo emita, né, dê a resposta, aí eu vou e reforço. Vocês veem isso muito em circo, né? Quando o elefantinho faz o que o treinador quer, ele vai dar um torrãozinho de açúcar pro animal. Então, ele emite a resposta já esperando o reforço. Não é isso? E nós costumamos fazer isso com alguns com os nossos filhos, né? Que caso você estude, você recebe uma bicicleta. Isso nada mais é, a bicicleta nada mais é do que um reforço quando a criança emitir a resposta. Não é o que não acontece com o animal, porque não há esse diálogo. Mas quando emite a resposta que eu quero, a essência é a mesma. Quando o organismo emite a resposta que eu quero, eu vou e reforço, certo? Então, o que acontece é que não é a resposta que é fortalecida, mas a probabilidade daquela resposta vir a ser emitida novamente, certo, gente? Então, a probabilidade que é aumentada, certo? Então, deixa eu voltar lá também, vou mostrar para vocês o esquema, certo? O esquemazinho do Skinner, né? Que nós temos também, vocês têm também no material de vocês, certo? Então, vocês vejam, eu botei um esquema aqui, que é justamente, esses skins aqui é para mostrar, digamos assim, houve uma resposta, cheirar, houve outra resposta, levantar, houve outra resposta, cheirar, de novo, cheirar, aí a resposta que eu quero, então eu vou e reforço. Então, qual era a resposta que o Skinner esperava do animalzinho? Que ele batesse na alavanca uma vez. Então, quando ele batia na alavanca, mesmo que acidentalmente, então liberava a ração. Tá vendo? Ao tocar com a pata na base da alavanca, ainda não tocou na alavanca. Tocar a alavanca, que é o que o experimentador queria. Então vinha o reforço, ou o estímulo R, que é o estímulo reforçador, certo? Liberava a ração, certo? Então as respostas, elas iam acontecendo. De novo o animalzinho, ele iria bater, ia cheirar, ia levantar, ia deitar. Nenhuma dessas respostas o experimentador reforçava, mas quando ele tocava na alavanca de novo, então liberava a ração de novo. Eu botei aqui na sequência, mas isso não acontece assim, de uma hora para outra, certo, gente? Leva tempo, constância, ambiente, da mesma forma que um condicionamento anterior. Mas o que eu quis dizer aqui? Que a partir do momento em que ele toca na alavanca, você vai reforçar algumas vezes, certo? De forma que o organismo seja condicionado a dar a resposta que eu quero. Quando você tirar a ração, ele já vai ficar batendo na alavanca, esperando que a ração saia, certo? Então, isso aqui foi só um esquema para esclarecer a vocês como é que é mais ou menos o que acontece. Naquele
videozinhos naqueles videozinhos que eu postei, tanto a experiência de Watson quanto a de Skinner estão lá, certo? Você encontra também na internet. Então, o importante aqui não é mais o estímulo anterior à resposta, como era no condicionamento clássico. O importante aqui é a resposta que o organismo vai dar e que daí eu vou condicionar. Outra coisa também que eu falo aqui no texto para vocês é a questão do positivo ou do negativo, o reforço positivo, negativo ou a punição positiva e negativa. Positivo e negativo aqui não é que é bom ou que é ruim. Positivo aqui é no sentido de colocar ou retirar. Negativo. Se eu coloco, a punição é positivo. Se eu retiro, a punição é negativo. Se eu acrescento o reforço, é um reforço positivo. Se eu retiro o reforço, é um reforço negativo, certo? Então, positivo e negativo no sentido de dar ou de tirar. No caso um exemplo assim, que me vem à cabeça agora, você quer que seu filho acorde cedo. Você retira a televisão, então você está tirando o reforço, a televisão é prazeroso, né? Claro, é um reforço positivo, você está tirando, então você faz um reforço negativo. Se você quer que seu filho acorde mais tarde, então você deixa ele assistir televisão mais tempo, então você deixa a televisão, então é um reforço positivo, porque você está colocando aquele reforço e não tirando como um negativo, certo, gente? Então, esse no caso é a diferença entre o condicionamento clássico e o operante. No operante, então, esse de Skinner, o elemento chave desse reforço o elemento chave desse condicionamento é o reforço, tá? E depois, mais tarde, ele vai criar as máquinas de ensinar. Máquinas de ensinar é mais ou menos como os brinquedinhos que antigamente você via mais, um tempo atrás, hoje você vê menos. Você dá uma resposta, se tiver certa, a maquininha diz correto. Se tiver errada, a maquininha diz tente novamente, certo? Então, o estar certo, parabéns, isso aqui seria o reforço positivo, certo? E as máquinas de ensinar, elas seguiam muito esse esquema desse brinquedinho que eu tô falando para vocês. Como eu coloquei, né, a questão tanto do operante quanto do clássico, né, o reforço é a tendência do organismo a emitir uma resposta. Lá no condicionamento clássico, o reforço, apesar de não ter esse nome, né, porque era um estímulo, era a carne. Mas era a carne que assegurava que o condicionamento iria chegar até o final. Porque se você tivesse tirado logo a carne, o condicionamento não iria acontecer. No caso do condicionamento operante de Skinner, então o reforço também é aquilo que garante que o condicionamento vai acontecer. Porque se ele batesse no alavanca e a ração não fosse liberada, então o condicionamento não aconteceria. Tá certo, gente? Tem também assim, pode haver uma extinção, a partir do momento que depois você retira o reforço, né? Pode haver extinção da resposta, mas essa extinção ela nunca é completa, né? Porque tem o princípio da extinção, mas também tem o princípio da recuperação. Uma vez aprendida, sedimentada aquelas respostas, tanto no clássico quanto no operante, basta você repetir todo o ambiente, né? Voltar com algo parecido que o organismo volta a emitir a resposta. É o princípio da recuperação. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o condicionamento clássico operante. Espero que eu tenha ajudado. Vale salientar que nós vamos esticar um pouquinho mais esse tempo de exercício de vocês até sexta-feira, porque houve a prova, né? Eu só pude liberar esse vídeo agora, então vocês estarão até a sexta-feira para poder fazer os exercícios, tá certo, gente? Então tá ok, tchau, tchau. Espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Tchau!